de pessoas que acham que não mudou um roteiro de sociedade, de comportamento, e às vezes querem que a reunião realmente siga em um padrão que não cabe mais demorar bastante, de inserir contexto desnecessário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te ensinar a obter engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre as reuniões. Elas são vilãs ou heroínas da produtividade? E você odeia ou ama as reuniões? Antes da gente começar, vamos compartilhar com os nossos gestores, com os nossos amigos gestores, com o nosso time também. Eles podem colaborar com as reuniões e é muito importante esse tema, porque ela pode ser considerada sim uma vilã da produtividade, mas também pode ser considerada uma heroína da produtividade. Então, aqui Rômulo Frota falando. Hoje nós vamos trazer essa reflexão, nós vamos avaliar como ela pode se tornar uma vilã e vamos trazer também o jeito que eu considero ideal, pelo menos um dos modelos ideais para que a gente não incorra nesse vacilo de transformar as reuniões em algo estressante, entediante, improdutivo. Vamos lá? Então, gente, olha, tem pessoas que consideram as reuniões uma coisa muito boa e outras consideram as reuniões coisas muito ruins. Tem gente que ama reunião. Dentre essas pessoas que amam reunião, a gente vai traçar aqui alguns cenários possíveis, tanto no padrão de produtividade como no padrão de improdutividade desses perfis. Por quê? Porque é interessante realmente que a gente entenda, se perceba. Tem gente que não se percebe nesse cenário e essa é uma oportunidade de você, por exemplo, se perceber qual é o perfil que você tá, se você odeia ou se você ama e por quê, talvez as possibilidades do porquê que você ou ama ou odeia as reuniões. Bem, tem gente que é fã de reunião porque é uma oportunidade de encontrar as pessoas, encontrar os amigos, ficar conversando, às vezes fala do churrasco, fala como é que foi o final de semana, fala como é que está em casa, fala da família. E essas pessoas realmente gostam de aproveitar esse momento o máximo possível para interagir nesse sentido, compartilhar a vida, compartilhar também, inclusive até práticas, às vezes, mas práticas que não estão relacionadas com a pauta daquela reunião. E o que é que ocorre com isso? Quando isso ocorre, realmente isso fica improdutivo, porque ali a gente está investindo um tempo, não só nosso, mas a gente está fazendo as outras pessoas investirem um tempo que é valiosíssimo, valiosíssimo. A gente vai falar já sobre esse tempo, sobre o valor desse tempo, para a gente ressaltar mais isso, a gente se ligar no quanto esse tempo é valioso. E nesse mesmo cenário, tem pessoas que amam a reunião não por esse motivo, mas porque ali naquela reunião a pessoa pode, a gente pode, o time pode compartilhar quais são as dificuldades da ocasião, quais são as dificuldades daquela época, naquele projeto que eles estão tratando, as atividades da semana, como é que está sendo. Ali é um momento que pode se compartilhar as dificuldades e as práticas também. Algumas soluções também são conversadas nesses episódios. E um outro grupo de pessoas, um outro perfil de pessoas, vamos dizer assim, odeiam reunião porque primeiramente, naquele perfil que amava a reunião, que eu trouxe, que amava a reunião porque falava-se do churrasco, da praia, da vida pessoal, tem gente que odeia quando realmente isso é levado para a reunião. Por quê? Porque algumas pessoas se sentem desprestigiadas quando vão para uma reunião e as pessoas utilizam o tempo dessa reunião falando de coisas pessoais, falando do churrasco, falando da... Tudo bem que a gente pode colocar ali, inserir ali um temazinho aqui, outro, para levantar o astral da reunião, realmente. Olha, foi interessante isso aqui, tal, tal, tal. Mas isso tem que ser uma pinceladazinha rápida, só para compartilhar, claro, esse momento, você quis compartilhar com seus amigos. A gente sabe que nos locais de trabalho nós fazemos amizades e isso é muito bom, fazer amizade no local de trabalho, quebrando inclusive aquela tradição já bem arcaica de que o gestor não pode ter amigos, não pode fazer amizade entre os colaboradores. Isso é ultrapassadíssimo
E olha, a gente ganha muito quando a gente tem dentro do nosso time amigos dentro do nosso time. Sim, o seu colaborador, a sua colaboradora pode ser seu amigo, pode ser sua amiga, com certeza. Fica tranquilo, tranquila com relação a isso. Essa história de não ter colaborador, não fazer amizade com colaborador, isso é coisa, olha, do passado bem arcaico e já naquela época já era ineficiente. E imagine hoje que as pessoas estão mais esclarecidas. Então é legal ter esse momento de descontração, falar do churrasco, falar da praia, como é que foi a praia, estava fazendo sol, o banho de mar foi bom, olha, levei as crianças e tal. Bacana, muito bom. Mas isso tem que ser uma proporçãozinha ideal para que seja de curto período. Falou, voltou para a reunião e continua. O que acontece, eu já participei, por exemplo, de reuniões em que realmente entrava-se nisso e passava ali, olha, longos minutos dentro de uma reunião falando sobre coisas que não tinham nada a ver com a reunião. Isso, obviamente, faz com que a reunião se estenda mais, porque se o objetivo da reunião não é aquele, claro que vai ter que, em determinado momento, voltar para a pauta da reunião. E se essa pauta da reunião é dilatada, o momento dela é dilatado para que seja só depois de muita conversa, de contação de história, de partilha do final de semana, partilha do churrasco, partilha da praia, partilha da serra. Olha, essa reunião, quando ela for começar na pauta necessária dela, vai ter estendido aí minutos, dezenas de minutos preciosos, e as pessoas têm o tempo, cada um tem um tempo. Olha, o tempo é o mesmo para todo mundo. Tem gente que tem mais dinheiro, menos dinheiro, mais saúde, menos saúde, mas o tempo, essa moeda, o tempo, ela é a mesma para todo mundo. Seja você saudável, seja você não saudável, seja você pobre, seja você rico, seja você milionário, o tempo é o mesmo. O dia tem 24 horas, independente de quem seja você. Então a gente realmente tem que respeitar o nosso tempo, mas também respeitar o tempo das outras pessoas que estão ali dedicando essa moeda valiosíssima para investir na pauta da reunião. E, inclusive, essas pessoas têm as atividades que teriam mesmo que a reunião não acontecesse. Então, quanto mais tempo elas passarem na reunião, mais complicado, mais apertado vai ser para elas cumprirem as atividades que estão lá pendentes. Faz sentido para você? Então, se você é gestor, se você é gestora, olha, vamos respeitar o tempo aí da sua turma, vamos respeitar o tempo do seu time, porque as pessoas sabem do valor que isso tem, não vai estressar o seu time com isso. O tempo é valioso demais e as pessoas já sabiam disso antes da pandemia, ou pelo menos já sentiam isso antes da pandemia. E agora, depois da pandemia, com essa característica de mundo que foi trazida a partir do momento da pandemia, que é aquela história do mundo bunny, que a gente já falou aqui, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Olha, você pode até estar se perguntando aí, poxa, mas ansioso, poxa vida, mas ansioso depois da pandemia que esse mundo se tornou ansioso? Não. Já há muitos anos que realmente a civilização traz essa característica de ansiedade e está cada vez mais intensa. Porém, essa ansiedade do mundo bunny, ela não necessariamente está relacionada só com essa característica da ansiedade, de antever o futuro, mas também com a velocidade das coisas. As coisas estão muito velozes, os conceitos estão muito velozes, a sensação, a percepção de vida está também muito veloz e as pessoas intensificaram isso depois da pandemia. Essa percepção do valor do tempo, essa percepção do seu valor do tempo, ela foi mais intensificada antes da pandemia. Ela ganhou um novo cenário, ela ganhou uma nova percepção. Hoje as pessoas, pelo menos uma parte delas, considera que não vale mais a pena investir um tempo desnecessário em coisas desnecessárias. Então muitas pessoas perceberam isso, algumas não, algumas só foram perceber depois da pandemia e nem tinham noção desse conceito de mundo bunny, mas quando a gente traz esses esclarecimentos de que
tem essa questão da ansiedade, tem essa questão da rapidez, da velocidade dos conceitos, da velocidade das coisas, que as pessoas aderiram a essa velocidade, têm mais coisas para fazer, para aprender, para viver, as pessoas valorizaram mais o tempo. Porém, tem aqui, com relação a essa valorização do tempo, e aqui eu não estou fugindo do tema porque esse tempo está relacionado à reunião. Na reunião a gente investe essa moeda que é valiosa para todo mundo. Essa moeda que é a moeda mais valiosa que nós temos e que é a mesma quantidade para todo mundo. São 24 horas para todo mundo, como a gente já falou. Então, eu divido aqui em dois grupos com relação a essa percepção e respeito tanto do tempo como das modificações que ocorreram depois da pandemia. O que eu quero dizer? Tem pessoas que parece até aqueles zumbis. Tem aqueles zumbis de filme de ficção onde os zumbis ficam só andando, veem o mundo, mas não interagem com o mundo. Mas aqui eu não estou falando nem um zumbi de matar as pessoas, não, de morder as pessoas, não. Mas o zumbi que anda por ali não tem percepção de mundo. O que acontece? Tem pessoas que não entendem que o padrão de mundo mesmo mudou depois da pandemia. Você pode até estar dizendo, poxa vida, mas mudou como? Mudou para quê? Mudou para pior? Mudou para melhor? Ele mudou. Essa questão de mudou para pior, mudou para melhor, isso é uma valoração que nós damos. Isso daí não corresponde realmente ao que as coisas são. Depende do que você considera que seja interessante para você nessa modificação e do que não, do que você considera não interessante também. Faz sentido para você? Então é isso, a gente considera a realidade de acordo com os nossos valores, com as nossas crenças, com a situação que a gente está passando, se aquilo me desagrada ou se aquilo não desagrada, mas a questão é que querer que o mundo volte ao padrão anterior da pandemia é um investimento de energia desnecessário, é um desgaste desnecessário, porque o mundo não vai voltar ao padrão antes da pandemia. Esqueça, se você for um gestor, uma gestora que quer que as coisas voltem ao padrão de antes da pandemia, você precisa urgentemente se reprogramar. E na medida do possível, eu vou trazer aqui uns roteiros de forma, pelo menos em doses pequenas, para lhe proporcionar essa reprogramação, porque você precisa muito. Porque se você não se reprogramar, você vai se desgastar muito. E quando eu falo em reprogramação, não estou dizendo aqui que você precise aderir às tecnologias mais avançadas. Ah, agora eu vou ter que ficar só no mundo virtual, agora eu vou ter que usar hologramas. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Mas você tem que entender que o padrão de mundo, de sociedade, de coletividade, de comportamento foi modificado depois da pandemia. Se você não entender isso, você vai se desgastar porque você vai passar por situações que você não vai aceitar, vai achar inadmissível, vai querer quebrar o mundo, quebrar a realidade, porque você não aceita a modificação que houve. E quebrar a realidade você não vai conseguir. Você vai se desgastar desnecessariamente. Então, existe esse padrão de pessoas que acham que não mudou um roteiro de sociedade, de comportamento, e às vezes querem que a reunião realmente siga em um padrão que não cabe mais. Um padrão de demorar bastante, de inserir contexto desnecessário, de inserir temas fora da pauta e etc. Fica aí, se acalma, que a gente vai trazer aqui o roteiro que eu considero ideal, que eu considero interessante, para você tirar o máximo de proveito do seu time, tirar o máximo de proveito da sua performance como líder e do seu time tirar o máximo de performance como time. Fica aí, tem paciência, se acalma. Então, olha só, um outro tipo de pessoas que estão nesse padrão depois da pandemia são pessoas que trazem uma característica de muita carência. Muita carência. O que é que eu quero dizer com isso? Precisam estar com pessoas ao lado, precisam estar. Tudo é presencial, tudo é demorado. Eu não estou aqui defendendo que tudo deve ser virtual, não. Estou trazendo só as características para que a gente pense, para que a gente reflita e eu lhe prepare, eu lhe reprograme na medida do possível para que você esteja antenado com a realidade. Então tem pessoas que são muito carentes, que precisam realmente estar com pessoas ao redor
E esse perfil de pessoas, que aqui não estou dizendo que é bom ou que é ruim, é o que é, esse perfil carente precisa realmente passar o maior tempo possível com as pessoas. E olha, eu adoro gente, eu não sou suspeito para falar nisso, eu adoro gente, adoro pessoas, adoro estar rodeado mesmo de pessoas, adoro a comunicação, adoro falar, adoro ouvir também as pessoas, adoro sorrir, adoro aperto de mão. Então eu sou da interação, eu gosto da interação, mas uma coisa é gostar da interação e outra coisa é estar carente por essa interação. Porque quando a gente está carente por essa interação, a gente compromete o ecossistema porque a gente faz com que realmente a reunião seja improdutiva e não é interessante que ela seja improdutiva porque as pessoas têm o tempo, precisam cumprir as atividades, os times precisam produzir e a reunião é realmente, quando fica nesse cenário, uma variável altamente de improdutividade. Ela se torna realmente uma vilã da produtividade. Mas já falamos dos conceitos, já falamos aqui de como é que não deve ser feita a reunião. A reunião não deve ser sem pauta. Então, eu vou trazer agora como é que essa reunião precisa, pelo menos que é interessante que ela seja, um roteiro interessante para que você implemente aí com seu time. Olha, independente do seu roteiro, independente do seu nicho, independente da sua área de atuação, independente do seu modelo profissional aí, as reuniões, elas são necessárias, mas elas também, independente de qualquer área, elas podem ser positivas no sentido da produtividade, mas também elas podem ser altamente improdutivas. Eu não estou aqui vestindo não estou usando aqui, levantando a bandeira das reuniões, mas eu entendo realmente, por experiência própria, que elas são necessárias. Elas são necessárias. Por que elas são necessárias? Porque senão você não vai perceber como está o time. Olha, não tem como você perceber o seu time se você não fizer reunião. Não tem como você perceber o seu time se você não fizer reunião. Por mais que você queira insistir nisso, não, meu time está bem, está produzindo bem, olha fulano de tal ali como está concentrado, olha a outra ali como está concentrada, não está conversando com ninguém, está olhando para a tela do computador altamente concentrada, está em estado de hiperfoco, eu não vou atrapalhar. Aquele outro ali está no estado de flow, olha só, não se levantou para almoçar, está bem ali. Não cai nessa. Não cai nessa porque isso é viés. Isso é um viés inconsciente. Mapa não é território. Lembra, mapa não é território. Você está vendo o mapa. Você não sabe se a pessoa realmente naquele momento está hiperfocada, se ela está ali. Ela pode inclusive estar desesperada ou desesperado, tentando descobrir uma solução, tentando conseguir descascar aquele abacaxi que ela não tem informações naquele momento e pode estar cabreira de perguntar a você, por exemplo, ou perguntar a algum membro do time, dependendo das equipes, dependendo do grupo de trabalho, acontece isso realmente. Infelizmente, às vezes o profissional fica com receio de perguntar, de tirar uma dúvida, para não ser caracterizado como alguém que não sabe e tal, enfim, um membro do time que está deficiente. Infelizmente ainda existe isso. E pode ser uma das opções, porque essa pessoa está ali focada na tela do computador e você lá iludido ou iludida, crente que a pessoa está hiperfocada. Por que você pensa isso? Porque te agrada pensar isso. Só por isso. Te agrada pensar, é uma economia cerebral bacana, você não vai investir esforço ali para tentar descobrir se a pessoa está bem ou não quer fazer reunião porque acha que vai incomodar as pessoas. Tem gente que tem essa situação de não querer incomodar, não querer passar uma imagem negativa, e tem gente que resiste a fazer reunião porque acha que vai estar incomodando as pessoas e as pessoas vão dizer, poxa vida, olha, lá vem ele inventar mais outra história, lá vem ela inventar essa história agora de reunião. A pessoa pensa assim, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim. Não sei se é o seu caso, mas tem gente que pensa assim. Que olha, não vou chamar reunião não, as pessoas estão aí investidas no trabalho e eu vou tirar a pessoa ali que está concentrada, eu vou chamar
para fazer uma reunião, para atrapalhar a produtividade da pessoa, não, ela não vai gostar. Eu vou ficar mal visto por causa disso. Então, essa necessidade de aprovação e esse medo de rejeição te engessam demais. Te engessam demais. Olha, por mais que você tente agradar as pessoas, você vai ter gente que vai te criticar. Às vezes você quer agradar o máximo possível uma pessoa e às vezes a pessoa te critica exatamente porque você está agradando. O que eu quero te dizer com isso? Não quero te dizer que você vai ter que agradar ou ter que desagradar ninguém, não. Não é isso. O que eu quero te dizer é que você precisa investir em reprogramar esse seu medo de rejeição, porque esse teu medo de rejeição não vai te fazer evoluir. Evoluir no sentido de adaptabilidade, né? Essa história de evolução não. Adaptabilidade não vai te fazer melhorar a sua performance, é o que eu quero dizer. Não vai fazer melhorar a sua performance se você ficar com esse medo de rejeição. Então, algumas pessoas falam, não vou chamar, não vou fazer reunião. Tem que fazer reunião, porque senão você não vai monitorar o time, eles não vão te passar o cenário realmente, você não vai saber o panorama do que está acontecendo com o seu time. Não vai nessa história vaidosa de achar que você tem poderes mentais, de captar o que é que a pessoa está sentindo, está passando, se ela está sentindo dificuldade. Aí teve aquele gestor, aquela gestora que fez um curso de leitura corporal. Fez um curso de leitura corporal e agora acha que se a pessoa mexer a mão é porque está preocupada, se a pessoa botar o pé de uma forma tal é porque ela está precisando disso e aquilo, se a pessoa dobrar o joelho para um lado tal é porque a pessoa está desse jeito. Aí outra diz assim, não, eu estudei teoria da mente com Rômulo, eu ainda não trouxe teoria da mente, o que eu me proponho a ensinar sobre teoria da mente eu ainda não trouxe, porque não é assim também coisa simples e tem que ter muita responsabilidade. Mas vou pensar ainda se eu trago, mas voltando para a teoria da mente. Teoria da mente, a pessoa estudou teoria da mente, elementos não verbais, olhando o rosto, dá para saber como é que a pessoa está. Existe isso? Claro que existe. Mas aí o gestor se confia nisso, não faz reunião, e aí vai querer olhar para alguém que colocou Botox, por exemplo. Vai querer detectar um membro do time, um colaborador ou uma colaboradora, e ele ou ela botou Botox. E aí já comprometeu a expressão. Compromete? Compromete. Essa leitura da teoria da mente compromete quando a pessoa coloca Botox. Não dá para a gente fazer a leitura não verbal porque modificou a expressão e tal, e não tem, enfim. É uma coisa mais técnica, mas não dá. Então a pessoa olha, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, a pessoa ali tá com a fisionomia de que está sempre sorrindo. A outra aqui, olha, sempre animada por causa do Botox. E nada contra o Botox, é só trazendo isso que é real, é verdadeiro realmente. Isso houve experimentos científicos já nesse sentido, da leitura da mente, quando quando tem a questão do Botox, atrapalha e dificulta realmente que a pessoa veja, leia os elementos não verbais faciais. Então a pessoa, não, o gestor, a gestora diz, não, ela botou Botox, ela tá bem, tá feliz, olha como ela está feliz por causa disso e tá concentrada ainda. Aí o colaborador botou Botox, não, também tá feliz, olha, tá com a fisionomia atenta, olhando para o trabalho, tá ótimo. Não tá ótimo, você não sabe se tá ótimo, você só vai saber se está ótimo se você investir nas reuniões. Olha, vai por mim. Eu já evitei muito, durante muito tempo, também fazer reunião. Eu já evitei, não é só você que evita reunião. Não é só você que tem medo de receio. Receio é a melhor palavra de fazer reunião. Eu tive muito receio também. Tive receio de não ser bem recebido com a ideia, isso há uns anos atrás. Tive receio de não ser recebido com a ideia, tive receio do que é que a gente ia trazer para a reunião, do que é que eu ia apresentar na reunião. Eu tinha receio de críticas, tinha também essa história de medo de desaprovação. Mas olha, chegou um momento que eu modelei de outros lugares e implementei essas reuniões e foi algo muito bom. Senti ainda uma resistência no início, pessoas que não eram acostumadas a fazer reunião e nem gostavam, nem eram simpatizantes da ideia, porque dava a ideia de que estavam sendo monitorados. Você pode ter isso também, eu já te aviso,
logo inicialmente, que pode ser que, dependendo do tempo que você tenha com seu time, pode ser que você já tenha feito laços de amizade, já tenha uma interação mais descontraída. Pode ser que alguém diga, vixe, agora é reunião, vai querer monitorar o time vai estar sendo monitorado, a gente tem que falar agora o que está acontecendo, o que é isso? É um tipo de monitoramento? Vai ter esse tipo dependendo da maturidade do time, maturidade entre aspas, né, claro, pode surgir um comentário como esse e você precisa estar preparado ou preparada para tirar isso de letra e não bater de frente, não ter uma reação quando vem um comportamento desse sobre metodologia, sobre implementações novas que a gente leva com o intuito de ajudar o próprio time. Você, gestor ou gestora, com certeza, dependendo da sua estrada aí, de quantos anos você tenha na gestão, você sabe que tem circunstâncias que você quer realmente fazer o melhor pelo time, mas pode surgir alguém que entenda que você não está querendo fazer o melhor pelo time e às vezes contesta, e aí você, nesse momento, não vale a pena você reagir. Não vale a pena porque essa reação, ao invés de conectar, de reprogramar, você vai talvez desconectar. Dá para tirar de letra, só você implementar os roteiros de inteligência emocional que a gente já trouxe, mas contorna isso e mostra que os ganhos serão não para você, mas para o time. Então, vamos trazer um roteiro que eu recomendo para você. Só ressaltando que é necessário que você faça, porque vai evitar retrabalho, vai evitar serviço mal feito, às vezes, dependendo da sua área. Se você não entrevista o seu cliente, se você não tem um feedback do seu cliente, você pode estar fornecendo um serviço ruim e acreditando que porque tem gente consumindo, o serviço está bom. E se aparecer alguém oferecendo um serviço melhor do que o seu, com certeza essas pessoas vão para lá, se tiverem o acesso, claro. A gente sabe do efeito manada, que é aquela questão de as pessoas vão para onde tem mais gente, acreditando que é porque o serviço é de melhor qualidade. E isso também é um viés inconsciente que é mais conhecido popularmente como o efeito manada. E outra coisa, as pessoas se acostumam com coisa ruim. Isso é até incrível de se dizer, mas é verdade, pura verdade. A gente se acostuma, na verdade, com tudo. Por isso que é interessante a gente sempre estar buscando fugir da zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto pode ser que seja uma porcaria, a situação uma porcaria e você não percebeu ainda. Por quê? Porque você já se acostumou naquela zona e você não entende, inclusive, que é interessante para você mudar aquele padrão, mudar a zona de conforto, porque senão vai comprometer, inclusive, a sua cognição. É isso mesmo, você vai ficar menos inteligente se você faz sempre a mesma coisa de forma engessada, você não adapta as coisas que você fala. E olha, não precisa criar teses absurdas, escrever livro, plantar 20 bananeiras, enfim, passar ali, fazer 1000 apoios de frente, não é isso, mas das coisas mais simples você pode aperfeiçoar. Se você usa, por exemplo, uma planilha para algum controle seu de atividades, você pode, por exemplo, aperfeiçoar aquela planilha. De tantos em tantos meses, sei lá, de 3 em 3 meses, você vai lá e dá uma modificada nela. Já dar uma fugida da zona de conforto. É uma adaptabilidade que vai ajudar na tua cognição, vai fazer você exatamente você ser mais inteligente. Ou, pelo menos, vai impedir ou vai te ajudar para que você não fique menos inteligente. Então a gente precisa realmente fugir dessa zona de conforto. Então vamos lá. Primeiro ponto. Vê se, com relação a essas reuniões, avalia se não é um tema que pode ser resolvido por e-mail. Primeiro ponto é esse. E eu já te passo o panorama que é o seguinte. Vai ter gente que vai dizer, não, poxa vida, é tão interessante a gente estar reunido, vamos nos reunir, faz tempo que eu não lhe vejo, e vamos nos reunir para a gente definir sobre esse ponto. Eu não queria resolver por e-mail. Nesse momento, você vai ter que avaliar 2 pontos. Com todo respeito a quem esteja precisando de atenção, de pessoas próximas, a gente precisa realmente, todos nós precisamos de
conexão social, porque o nosso cérebro foi programado, não sei se você sabia disso, mas o nosso cérebro foi programado para nós estarmos juntos realmente interagindo uns com os outros. Só que nós temos momentos para isso, obviamente. Então, você tem que avaliar se no que você está produzindo, na qualidade do que você está produzindo naquele momento, vale a pena você não sugerir que seja por e-mail. Se vale a pena, olha, eu vou bater na tecla, eu vou realmente insistir que isso aqui, como pode ser resolvido por e-mail, vamos evitar essa reunião, ou então vamos fazer quando tiver mais um tema a mais do que esse. Isso dá para resolver por e-mail, vamos resolver por aqui, porque eu estou concentrado. Você vai ver se você faz isso, ou se realmente, naquele momento, não vai haver prejuízo no que você estava fazendo antes, apenas porque você precisava estar perto daquela pessoa para que ela estivesse ali suprindo uma possível carência de estar perto com outras pessoas. E aqui eu não estou criticando quem não é, o Rômulo poderia ser mais caridoso, poderia pensar na pessoa que está ali precisando disso. Olha, aqui a gente está falando de engajamento e produtividade. São momentos diferentes. Se você quer engajamento e produtividade, você tem que, se for necessário fazer isso, tem que aliar com a produtividade que você está tendo. É claro que o networking é algo fundamental, mas não pode ser também um networking que você chegue para alguém e a pessoa seja daquele modelo que conta uma história, leva 30 minutos para contar uma história, termina a história, volta de novo para o início e passa mais 30 minutos, depois volta de novo para o início. Tem gente assim? Tem várias pessoas desse jeito. Isso é muito fácil de encontrar pessoas que fazem assim. Ficam reciclando a mensagem, reciclando a conversa. Então, obviamente, se a sua preocupação é produtividade, não vale a pena você investir, ainda que a pessoa esteja precisando de uma atenção, de suprir a carência afetiva naquele momento. Se for o caso, marca um happy hour, marca um almoço, marca um jantar, marca um momento em que você não esteja comprometendo a sua produtividade. Por quê? Porque senão você vai se estressar, vai aumentar a sua ansiedade, porque você investiu um tempo com aquela pessoa para satisfazer a carência afetiva dela, e esse tempo você vai ter que compensar depois. Ou você vai trabalhar mais, ou você vai ter que acelerar a sua jornada de trabalho para não ficar pendente. E com isso você se desgasta mais, ou então, se você não conseguir concluir, você leva essa ansiedade para casa, vai dormir pensando. Eu sei porque eu conheço várias pessoas ansiosas, eu já fui ansioso desse jeito também, que se eu levasse algo inacabado para casa, eu dormia e durante a noite eu ficava imaginando aquilo, minha mente ficava pensando nisso, e não é uma coisa boa, claro que não é confortável. Não sei se você já passou por isso, espero que não passe, se não passou ainda, e se estiver passando, eu espero que você busque os meios, os recursos para que você fuja disso, para que você consiga resolver essa situação, porque ela é muito desgastante, tanto psicologicamente como fisiologicamente. Você vai acordar cansado, vai acordar com a própria cognição comprometida. Uma linguagem mais popular, vai ficar menos inteligente no dia seguinte, porque você não vai ter energia como se tivesse dormido bem, sem ter levado essa situação. Tá certo? Então, primeiro ponto, vê se não dá para ser resolvido por e-mail. Dá para resolver por e-mail? Beleza, vamos resolver por e-mail essa carência aí. Poxa vida, cara, eu queria também falar com você, eu queria que a gente se reunisse, mas vamos marcar um almoço, a gente conversa, a gente resolve esse papo aqui por e-mail, essa demanda por e-mail, porque é algo que dá para resolver tranquilo por e-mail, com as pessoas envolvidas. E a gente marca um happy hour na sexta-feira, ou então marcamos de todos almoçarmos juntos, ou então eu e você, mais alguém, e tal, enfim. Vamos colocar as peças, alinhar as peças de uma forma que seja legal para todo mundo. Beleza? Então vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é meio óbvio, poderia ser óbvio, mas não é, que é a pauta da reunião. Toda reunião precisa ter uma pauta e é interessante que se cumpra aquela pauta, Colocou 5 itens na reunião, vamos cumprir os 5 itens, porque senão, se a gente permitir que surja um sexto item, se o fulano tal, o João, disse, não, vamos incluir aqui um sexto item, é claro que o José vai se sentir no direito também de incluir um sétimo item.
E a Maria vai querer incluir um 8º item para não deixar para lá. E a Ana vai dizer, não, também eu queria, já se manifestaram, eu quero também incluir um item. Entende? Com isso, essa reunião perde credibilidade. Perde credibilidade por quê? Porque a pauta não é cumprida. Então, na próxima reunião, já se imagina que essa pauta não será cumprida, e isso já faz com que as pessoas já vão com desgaste para essa reunião, porque imaginam que vai se estender. Às vezes a pessoa diz, não, eu já sei como é o tipo de reunião lá, e seria uma reunião que poderia demorar 30 minutos ou 1 hora e demora 2 horas. Não, a reunião está marcada para duração de 1 hora, mas eu sei como é que é, vai ser 2 horas. Isso não é legal, isso não é bom. E se você for o gestor que convoca essa reunião, poxa vida, já tira a credibilidade, já tira uma parte da sua credibilidade nesse sentido. Então, monitora isso daí, marca pauta, tá? Marca pauta. O próximo passo é você definir o tempo de início e o tempo de fim dessa reunião. Começou 15 horas e ficou marcado até as 16 horas. A gente, quando usa ali as agendas eletrônicas, tem lá o horário de início e fim, e a gente coloca se está ocupado, se não está ocupado, se está disponível para ser interrompido, não tem? Se você usa uma agenda dessa eletrônica, se não utiliza, eu recomendo fortemente que você utilize. É uma tecnologia simples, tem agenda gratuita que faz, poxa, muita coisa, tem muitas funcionalidades que vão te tirar dessa história de ficar guardando as coisas, o compromisso do outro dia na cabeça. Isso não é legal. Tem gente que anota na agenda de papel, bom, muito bom. A agenda de papel também é muito bom. Mas tem que ficar registrado em algum lugar, seja no papel, seja na agenda eletrônica, porque vai te desgastar menos, acredite. Não vou entrar nesse detalhe porque o tema aqui não é esse, mas depois eu trago o quanto isso te desgasta mentalmente, tá? Ficar deixando os apontamentos do dia seguinte marcados, gravados só na memória, sem colocar em nenhum lugar. Então, marca, vamos lá, e-mail, vê se dá para receber por e-mail, dá para resolver por e-mail. Segundo, programa uma pauta e que todo mundo, obviamente, saiba dessa pauta, não só você, todo mundo precisa saber o que é a pauta da reunião. Marca início e fim. E agora eu vou trazer coisas mais práticas, porque eu recomendo fortemente o estilo de reuniões diárias. Eu sei que agora vai ter gente que vai estar aí resistindo. Poxa vida, Romulo, mas eu não faço de jeito nenhum. Eu só fiz reunião uma vez e foi há 1 ano atrás. E como é que eu vou fazer uma reunião diária? Cara, não tem condições de eu fazer uma reunião diária. Só fiz uma reunião como gestor e foi há 1 ano atrás. Como é que eu vou fazer essa reunião agora? Olha, eu recomendo fortemente. Eu vou te trazer um modelo aqui que dá para você implementar, porque ela é diária, mas são só 15 minutos. Presta bem atenção no panorama aqui. Reunião diária, 15 minutos. Implementa com o seu time. Eu vou trazer o roteiro. Calma. Só quero ressaltar que esse modelo é para todos os cenários, para todos os nichos. Dá para fazer esse tipo de reunião, independentemente da área. Porque, se for bater prego na parede, cara, até para bater prego na parede é interessante uma reunião diária. Por quê? Porque se a função for bater prego para, por exemplo, colocar quadro, vai ter um momento que o cara pode estar furando uma parede que ali passa um duto de energia, passa um cano de água. Então ele precisa, na medida que for mudando o roteiro, ele perguntar, pessoal, alguém sabe aqui, esse local aqui, se tem água, se passa alguma energia, faz sentido para você? Pois é. Então, independente do nicho, mas vamos lá. Reunião diária. Meu Deus, diária. Calma, são 15 minutos só. 15 minutos de reunião diária, todos os dias, todos em pé. Olha que coisa interessante. Mas por que todos em pé? Já não é um castigo fazer reunião, Rômulo? E eu ainda vou ter que ficar em pé na reunião? Esse em pé na reunião é exatamente para ela não demorar. 15 minutos, as pessoas já estão ali, poxa vida, vamos terminar logo essa reunião. Entende? É um motivo para que se termine essa reunião, mas acredite, se você fizer esses 15 minutos só diários, as pessoas não vão ficar dizendo, poxa vida, de novo essa reunião, vou ter que ficar em pé. Não, porque os ganhos são visíveis. Quais são os ganhos? As pessoas estarão atualizadas. As pessoas estarão atualizadas. Olha, quando você faz isso, uma reunião desse padrão diário, que a gente já fez durante muito tempo, hoje eu não faço mais, a gente não faz mais, a gente faz uma vez por semana.
a gente faz uma vez por semana, mas é interessante se fazer todo dia, realmente. A gente já passou pela cabeça da gente se a gente retorna para aquele padrão de diárias. Estamos estudando isso ainda para ver a situação, mas por enquanto está dando uma vez por semana. Mas por quê? Porque já tivemos uma maturação muito grande de passar anos, a gente passou alguns anos fazendo reunião diária de 15 minutos, os ganhos são visíveis no curto prazo, inclusive, curto, médio e longo prazo, porque a gente vê as coisas que acontecem durante o dia, a gente vê as dúvidas, alguém tem dúvida, manifesta na reunião, ali mesmo é tirada. E eu fico imaginando quando a gente faz esse tipo de reunião com essa frequência, eu imagino, poxa vida, como alguém passa 6 meses sem fazer reunião? Como alguém passa 2 meses sem fazer reunião? Como um gestor ou uma gestora passa 1 mês sem fazer reunião? Gente, é muito tempo. E olha, eu não sou suspeito para falar isso, eu já falei para vocês, eu não sou fã de reunião. Eu não sou fã de reunião, entenda. Eu não sou fã de reunião, mas eu sou fã dos ganhos que a reunião nesse modelo que eu estou trazendo aqui para você, eles trazem. Implementa, independente, olha, se é consultório médico, se é escritório jurídico, se é uma pizzaria, se é um restaurante, olha, principalmente eu fico até imaginei aqui o quanto necessário é para a área de alimentação. Uma reunião diária. O quanto isso é importante. Por quê? Porque ali vai ter, na reunião você vai falar sobre um cliente que reclamou de tal coisa, um cliente que elogiou tal coisa, ou que sugeriu tal coisa, entende? Se você não falar isso para a reunião, você vai falar para quem? Seu colaborador recebeu uma sugestão de um cliente para adaptar aí no seu restaurante, e aí o colaborador não manifestou naquele momento. Ou então se manifestou, foi para um outro colaborador. Aí você vai querer esperar que esse bate-boca, que essa rádio corredor evolua até chegar a você, para que você defina, vamos implementar algo, né, relacionado a essa sugestão que foi dada. Não faz sentido, não faz sentido. Então, faz esse tipo de reunião, começando 15 minutos diário, todo mundo em pé, cada um presente na reunião fala alguma coisa. Por exemplo, olha, eu estou fazendo isso, tem impedimento ou não tem, a resolução como é que está sendo, e passa para uma outra pessoa. Se a pessoa não tiver nada para falar, pelo menos diz, olha, estou ainda na tarefa tal, não tem nenhum impedimento. E passa para o outro. Então é importante isso, porque nesse momento o time já se vê como é que ele está, se tem alguém com dificuldade, se tem alguém com impedimento, se tem alguém que concluiu algo, que inclusive pode até auxiliar outras pessoas. Então olha o cenário, como já está aparecendo coisas aí que você pode até estar pensando, poxa, pode ser que isso realmente seja interessante. E uma outra coisa que você pode fazer, que nessas reuniões são muito bem-vindas, se houver essas reuniões, é que você pode pegar um projeto e dividir em um tamanho menor. Como assim, Rômulo? Poxa vida, suponhamos que vocês têm um projeto de estabelecer que em 30 dias vocês vão mudar completamente o procedimento. Eu estava falando em restaurante, vamos falar em restaurante novamente. Mudar completamente o padrão de atendimento no restaurante, mudar a ordem das cadeiras, enfim, fazer um nível totalmente diferente. É como se você fosse virar ao avesso o padrão que você tem agora. Então, para você não... E isso demoraria 30 dias. Você já estabeleceu, já visualizaram que é 30 dias que demora isso. Então, ao invés de você ficar focado nesse longo projeto de 30 dias, você faz o seguinte, você parcela esses 30 dias em 4 semanas, por exemplo. Então, você dividiu esse projeto todo, para ele ser concretizado, precisa passar por 4 passos. O que é que acontece? Foca todo mundo no primeiro passo, na primeira semana. Concluída a primeira semana, vocês vão focar no projeto que levaria a segunda semana. Aí você deve estar perguntando, Romulo, mas não vai ser a mesma coisa se são 4 passos para chegar nesse projeto? Se não é a mesma coisa de eu levar 1 mês fazendo os 4 pontos não é a mesma coisa de eu dividir esses 4 em 4 semanas, fazer um passo em cada semana, não dá no mesmo? Não dá no mesmo de forma alguma, porque quando você divide em 4 semanas, a cada semana vai dar uma sensação de realização daquele passo.
Então, quando a gente realiza aquele passo, acontece uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor que o nosso cérebro produz, que ele faz com que a gente tenha uma sensação de recompensa, exatamente. A gente se sente recompensado por ter cumprido aquele passo naquela primeira semana. Então, essa sensação de recompensa vai fazer com que na semana seguinte você já vá para o segundo passo já mais satisfeito, já mais motivado, já com mais energia para cumprir aquele segundo passo. Terminou a semana do segundo passo, outra liberação de dopamina, ali você já está recompensado, se sente recompensado, já parte para a terceira semana também com essa energia, com essa motivação se mantendo. E aí você pode fazer o seguinte, estabelecer que ou na sexta-feira, no final de cada passo, você faz uma reunião na sexta-feira maior tempo, 30 minutos ou até 1 hora para fechar aquele passo. Isso eu estou falando no exemplo de um projeto como esse. Você fecha aquele passo ali naquela semana, ou então você faz um ciclo de 15 dias, ou então de 1 mês, vai depender de como você tiver junto com o seu time programado para fazer isso. Então, faz as reuniões diárias, 15 minutos, na sexta-feira, dependendo, estende aí para 30 minutos, e aí na sexta-feira dá para você incluir uns momentos ali de descontração, pode até falar do churrasco, falar da praia, vai colocando ali umas dosezinhas, mas bem descontraído para não tirar esse aspecto de realização da reunião. Não vá nessa história de passar 1 mês sem ter reunião, piorou 6 meses sem reunião. Gente, não tem condições. Se você passa 6 meses sem fazer reunião, você não vê o seu time, você não enxerga o seu time, você está vendo um mapa completamente desatualizado. Implementa e eu espero que você obtenha sucesso nessa realização. Depois, mais na frente, a gente revisa novamente. Um grande abraço e boa noite.